O seu microfone está desligado, mestre. Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, pessoal, vamos fazer como na capoeira. Cada um compra o jogo, né? Então, cada um compra a sua fala, né? Então, dá pausa para que o intérprete de Libra consiga traduzir com bastante clareza, né? E daí segue o protocolo aí pelas meninas da Gaveta Criativa. Aí fica com vocês e eu aguardo para nós começar a minha fala inicial. Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Gabi, enquanto Gaveta Criativa, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Gostaria de dizer que essa proposta cultural é realizada com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, pela Fundação Catarinense de Cultura, a FCC, e por meio do Prêmio Elizabeth Chandler de Estímulo à Cultura, edição de 2024. Passo a palavra ao mestre Gringo para dar boas-vindas, para que a gente possa continuar e começar essa ginga. Então, boa noite a todos, é uma honra estar aqui com meu mestre, meu pai da rua, como a gente brinca, é o mestre Pinóquio, né? Que eu iniciei a capoeira em 1977, né? A presença dos demais mestres, mestre Pinóquio, professora Serena, mestra Rosa, os demais mestres que estão aqui presentes. A ideia do Papoeira agora é a contação de histórias de capoeira, seus mitos, mestres, a história de capoeira, mestres, mitos e lendas, aonde a gente vai decorrer sobre a capoeira, as nossas vivências aqui na minha, do Pinóquio, do Mestre Pop, da Serena, da Rosa, durante essa trajetória de 48 anos. Aí eu coloquei no cartaz, ali como está se visto ali, da Massaranduba, na Bahia, com o mestre Milton, mestre Fernandinho, aí depois vem mestre Pop, que começa lá no Mato Grosso, chega na ilha, aí eu e Pinóquio começamos no abrigo de menor com eles, e a Rosa, naquela época, já é nossa contemporânea, que treinava capoeira em São José, então é veterana da capoeira do estado, aí depois chega a Serena, até eu chegar em Lages e aqui eu começar a dar aula, daí mestre Silvio, falecido mestre Silvio, meu compadre, ele que foi o primeiro mestre que eu formei de capoeira em Lages, né, e nós já estamos na terceira geração de capoeira, se for contar de Planaltos, na quarta geração. Então a ideia dessa capoeira é contar um pouquinho dessa história, né, da capoeira, desde quando a gente iniciou lá no abrigo, em 77, até os dias de hoje, e as vitórias que a gente teve. Pinóquio teve na Europa, fez vários trabalhos, tem um quilombola. Então vamos contar um pouquinho do Pinóquio, um pouquinho do Mestre Pop, um pouquinho do Mestre Rosa. O Mestre Cafuné quer entrar aqui e não está conseguindo. Nós vamos mudar para o notebook, então. Que é o meu perfil lá. É o notebook do Fabrício. Desligo? Bom, pessoal, dando continuidade. Algumas intercorrências, mas A Rosa tem o telefone, estamos organizando. Toque ele lá para ele entrar na live. Então, pessoal, ali está o cartaz. Daí eu abro a minha fala dizendo assim, a capoeira nossa começou na Massaranduba, na Bahia, né, com o mestre Milton, que é da turma do mestre Milton, Perrot e Zeca. Lá, o mestre Fernandinho, que foi aluno e é irmão de mestre Milton, ensinou a capoeira para o mestre Pop junto com o mestre Gato. E o mestre Pop, quando saiu do Mato Grosso e veio para Santa Catarina, ele iniciou um trabalho no Escandário 25 de novembro, no antigo abrigo de menores, o orfanato de crianças carentes. E eu fiquei lá por vários anos, e retornando à minha cidade, eu fui procurar o mestre Pop, porque não tinha capoeira em Lages, pedi autorização para ele, o apoio dele, para começar o trabalho de capoeira em Lages. Eu comecei em 1986. E de lá para cá, mestre Pop esteve aqui várias vezes, mestre Pinóquio, mestra Rosa, mestra Rosa, e todo o pessoal estava aí há muito tempo. Aí eu abro agora assim para o mestre lembrar de quando ele chegou na ilha, como é que foi, ali, como que a capoeira chegou no educandário, e depois o Pinóquio fala alguma coisa, a mestra Rosa fala alguma coisa, e daí a gente vai interagindo em torno dessas falas, contando a nossa história de capoeira, né? Cada um compra o jogo na hora que achar necessário. E, mestre Pop, a fala está com o senhor. Então tá, obrigado, Gringo, boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite, Gringo, de estar participando desse momento, né? Acho que é importante para a gente poder compartilhar com as pessoas que aqui estão e o público que estão nos assistindo um pouco da nossa história, né, Gringo? Como você bem coloca, você, Pinóquio, é parte
imprescindível da construção desse processo histórico que inicia em 77, né? Temos uma data que a gente escolhe como a data oficial da minha chegada lá no Educandário 25 de novembro, que foi dia 1º de agosto de 1977, né? Quando eu inicio as aulas lá no abrigo. Mas a minha trajetória ela vem um pouquinho anterior, não muito, mas ela vem um pouco anterior, né? Eu sou natural lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu inicio a capoeira em 1973, com o mestre Gato de Sinhá, e depois eu fui treinar com o mestre Fernandinho, né? Que era o mestre Mano. Fico entre mestre Gato e mestre Fernandinho uns 2 anos e meio. Quando eu venho para o sul, né? Eu venho para Camboriú, posteriormente para Florianópolis, inicialmente vendendo artesanato ali na Praça 15, tocando berimbau, até que surge a oportunidade de você receber um convite para fazer uma apresentação lá no Educandário. E na oportunidade tinha 2 capoeiristas passando por Florianópolis, Armando e o Márcio Nilo, e a gente fez essa apresentação. E, em consequência disso, fui convidado a dar aula no Educandário 25 de novembro, e ali iniciei um trabalho, ainda um pouco inexperiente, mas com muita dedicação, muito amor àquilo que eu estava fazendo, né? Muita vontade de fazer, e terminou que esse trabalho resultou em vocês, né, Gringo, o mestre Pinocchio, você e outros tantos capoeiristas, né? Posteriormente a Rosa, lá já na Berimbau de Ouro, e enfim. Eu acho que depois eu posso falar um pouco mais, Gringo, mas vamos dar oportunidade para as pessoas se apresentarem, entendeu? Todos que aqui estão presentes, e aí você, pela ordem que você estipular, para as pessoas terem suas falas, tá bom? Então, eu vou passar pela ordem agora. Tá bom o microfone, que eu coloquei um microfone grande agora fora. Estão escutando bem? Tá bom o microfone? Então, Tá eu vou bom? passar agora. Eu passo agora quem compra o jogo aí, Mestre Pinóquio, né? Que é da época do Educandário também, que a gente morou lá no Educandário vários anos, nós éramos internos lá. Então, eu passo a bola agora para o Mestre Pinóquio, né? Para jogar aí, contar um pouquinho das lembranças do início da capoeira lá no Educandário. Mestre Pinóquio, o jogo aí, o berimbau, o berra-boi é contigo. Boa noite, pessoal. Boa Prazer noite, Pinocchio. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui, trocando essa ideia aí, né? Sou o mestre Pinóquio, fui uma criança carente, criada em um orfanato, onde o mestre fez lá um trabalho belíssimo, um trabalho muito importante que tem um reflexo positivo até hoje na minha vida, né? E isso foi tão importante que eu continuei como capoeirista, né? Para poder continuar passando essa mensagem. O trabalho hoje é pautado exatamente nisso, né? Em crianças e adolescentes em situação social aí, de vulnerabilidade, né? Então, eu estou aqui dando meu testemunho e sou muito grato. Eu passo a bola aí para o Obrigado, mestre Pinóquio. Depois a gente vai continuar interagindo. Então, eu passo agora até para a nossa contemporânea, né? Mestra Rosa. Mestra Rosa, a palavra está para aí, né? Pega o berra-boi aí. Aí, boa noite a todos, todas aí. É uma satisfação estar com pessoas tão importantes na capoeira e na minha vida, né, nessa caminhada. E agradecer imensamente para ti, mestre Gringo, pela iniciativa de nos reunir e a gente poder falar um pouquinho mais da nossa história, né? A minha história, eu comecei já na academia ali, Berimbau de Ouro, com o mestre Pop, né, em Florianópolis. E logo em seguida, o mestre foi passando por vários outros locais, eu acompanhei ele. E hoje eu já fazem 28 anos que eu trabalho com a capoeira. O meu público que eu atendo são pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiências, adolescentes. E é muito importante falar um pouquinho dessa trajetória, né? Que a gente já está há tanto tempo nesse caminho. E se reencontrar de novo falando sobre isso é bem importante para quem não conhece, né? Então agradeço aí, devolvo aí o berimbau para ti, mestre Gringo, e a gente vai comprando o jogo.
Então, tá, agora a minha querida amiga, irmã racional, historiadora, professora de capoeira, Serena, que começou a capoeira aí com a gente, autora do livro A Unidade da Diversidade, que eu dei ali algumas entrevistas, tem fotos nossas do Candário, minha, do Pinóquio, né? É a Unidade da Diversidade, e tempo muito bom. Então, agora apareceu aqui na tela, rapidamente, ali, a capoeira em Lages de Santa Catarina tem história desde 1977, né? Ali nós temos a figura do mestre Milton e do mestre Fernandinho. Aí no centro, o mestre Pop, eu e o falecido mestre Silvio. Agora eu passo o berimbau aí para a Serena. Serena, contigo. Oi, boa noite a todos. Boa noite, mestre. Agradecer a oportunidade de estar participando, né? Porque eu sou aluna da geração bem mais recente do mestre Pop, né? Estou aqui, mas acho que é mais para essa questão até da escrita do livro, né? Da pesquisa ali, da história, né? Eu comecei capoeira no final da minha adolescência, comecei grupo de capoeira Angola e também com o pessoal, depois com o mestre Adão, que também é da linhagem, né? Embora o mestre Calunga, que é mestre Adão, também importante, né? Nesse começo também do mestre Pop. Era aluno de mestre Pop ficou bastante tempo, né? Com o mestre Pop, então a gente tinha essa referência, né? Mesmo na época que eu treinei era da Palmares, então tinha essa referência do mestre Nu também, mas eu sempre ouvia falar de mestre Pop como uma referência sendo o mestre de mestre Calunga, né? Que era meu mestre. E aí é isso, a vida vem e vai, acabei que depois também entrei para o AU Capoeira, né, na época da escola AU Capoeira, transdisciplinar, né, que tinha toda aquela história da gente fazer diferentes vertentes, esse trabalho do mestre Pop na trajetória dele dentro de conhecer essa diversidade da capoeira e sempre enfim, se abrir para isso, né, gostar e tal, e acabou que eu sempre gostei dessa diferença, né, da capoeira daqui, sou apaixonada pela história da capoeira daqui, pela galera toda, acho que é uma história massa, assim, passa valores bem legais, e, enfim, quem é daqui sabe, né, e aí escrevi o livro, enfim, né, e aí tô aqui para ajudar no que for preciso, conversar, aprender, enfim, acho que era isso, valeu, e vamos que vamos. A ideia de trazer a Serena, ela pode ser jovem de capoeira, mas ela deu uma contribuição muito grande, no meu entender, com a biografia do mestre Pop, que ela conta, na realidade, a história da capoeira em Santa Catarina. Que mestre Pop é o pioneiro da capoeira em Santa Catarina. Tiveram vários que passaram pela capoeira em Santa Catarina, mas o único que a gente realmente firmou, criou raiz, e hoje nós temos gerações de capoeiristas, é mestre Pop, que é o nosso pioneiro, né? Nosso griot, hoje em dia, o nosso ancestral. Ele é o vovô garotinho de sempre, né? É um piazão, assim, fisicamente, tudo, mas é aquela pessoa intelectual, aquela pessoa que procura estar sempre evoluindo, né? E o Pinóquio é o nosso grande batalhador aí em prol da capoeira resiliência, resistência, capoeira luta, capoeira que vai contra a desigualdade social, que vai contra o preconceito, o racismo, né? Uma figura icônica da capoeira que eu tenho o maior respeito, né? Essa Rosa, uma guerreira pela mulher na capoeira. Então eu procurei juntar os mais antigos da capoeira e a pessoa na questão contemporânea da capoeira serena, né? Porque ela fez uma pesquisa muito extensa, então ela aprendeu muito da história da capoeira de Santa Catarina, conversando com os agentes da história, aquelas pessoas que fizeram a história de capoeira no estado, né? E isso faz com que ela tenha uma importância muito grande para a nossa capoeira, e daqui a pouco ela vai ter outros livros que ela vai estar lançando aí sobre as nossas histórias aí. E agora tem os mestres de fora ali, se quiserem dar uma palavra, é só levantar a mão e dar uma interagida com a gente e segue a nossa papoeira aí, tá bom? Alguns dos mestres de fora aí quiserem, né? Sapo, Cascão. Eu não sei se se a Rosa conseguiu falar com o mestre Cafuné, que também queria participar. Está aberto aí para a palavra do pessoal. Bom, então eu vou dar seguimento, porque eu não vi nenhuma mãozinha levantada, não sei se eu consigo ver daqui, mas na tela toda minha não estou vendo. Mas aí eu, tipo assim, fazendo Ô, Gringo, posso sugerir? Sim, por favor. Eu acho que, eu não sei como, vocês são todos convidados, né, para estarem aqui nessa mesa, nessa roda,
né? Eu acho que você pode talvez apresentar essas pessoas também, entendeu? Porque são pessoas do teu relacionamento, possivelmente, do teu conhecimento. Você apresentar cada pessoa que se faz presente, nós temos aqui 13 pessoas, né? E quem são esses mestres, a localidade deles, entendeu? Para a gente acolher esses mestres e professores, enfim, que estão aqui na roda, tá? Se você puder fazer isso, te agradeço. Vamos fazer como o Pinóquio fez, a Rosa fez. Eu peço aos mestres que se auto-apresentem, né? Eles são de grupos do WhatsApp, alguns a gente conhece pessoalmente. O mestre Sapo se apresente, da capoeira dele, né? Mestre Cascão, os demais mestres vão se apresentando aí. E tirem, se quiserem fazer alguma pergunta para nós sobre a nossa história da capoeira aqui em Santa Catarina, sintam-se à vontade. Mas fica melhor eles mesmos, mestre, se apresentando. Então, mestre Sapo, a palavra está com o senhor aí. Berimbau está na sua mão. Abre o microfone, mestre Sapo. Boa noite a todos. É uma honra, né, estar aqui nessa live. Eu, particularmente, eu pensava, é uma live mais direcionada os mestres de Santa Catarina, né? Aí eu peguei e acabei entrando, que a gente gosta de ouvir história, e falar muito do mestre Pop, principalmente, tem uma história, né? Eu tenho até um aluno formado mestre hoje, que é o mestre Cigano, treinou capoeira contigo, começou capoeira contigo menino ainda, o pai dele era hippie na cidade aí é por isso que o apelido dele ficou Cigano, que ele era filho o pai dele era hippie na cidade, e eu venho do grupo do Sinhá Bahia, de capoeira, quem passou aí, irmão meu de capoeira, treinava junto, que é o mestre Tainan, passou anos aí, né? Ficou um tempo aí, agora foi embora, mas ficou o Pantera, também é o mesmo grupo nosso de capoeira. Nós temos o nosso mestre, é o mestre Cabeça, do Rio de Janeiro, mestre Cabeça, e eu estou aqui na fronteira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, já vai fazer 40 anos plantando capoeira aqui. Chegamos aqui, não tinha capoeira, e quem plantou capoeira aqui foi eu, né, nesse grupo, e o mestre Bené, do Rio de Janeiro, Bené Benguela. Nós montamos capoeira junto que eu digo, na mesma época. Ele pegou um lado da cidade e eu peguei o outro, porque a gente trabalhava numa casa de show, chamada Uba Uba. Aí começamos a dar aula. Eu tinha vindo do Rio, era menino ainda, 19 anos, era professor, corda azul. O mestre Bené já era mestre antigo, amarelo e branco, mestre segundo grau. Começou a dar aula num canto e eu no outro. E a capoeira hoje, em Foz do Iguaçu, está uma potência, né? Primeiro a gente agradece a Deus, mas teve muita lágrima entre eu e o mestre Bené ali para levantar esse trabalho. E hoje estamos aí em Foz do Iguaçu, na região, tem meus alunos mestre, tem meus alunos contramestre, professor, e faço capoeira aí, já estou chegando aos 60 anos também, caminhando já para os 60, já estou de cara para o gol, e uma honra muito grande mesmo em estar nessa live. Mas eu entrei aqui, peço até perdão, que eu vi quando começou a falar só o pessoal aí em Santa Catarina, né? Aí eu achei que era só particular. E às vezes a gente entra num grupo de WhatsApp sem querer, né? Numa live sem querer, mas se eu ouvir na história de vocês aí, vou me enriquecer muito em aprender com vocês aí, sabendo a história de vocês. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, mestre. Obrigado aí. A gente já se cruzou várias vezes aí pelo WhatsApp, Facebook e tal, né? E eu te conheço ali, o mestre Cabeça também, um amigo meu, teve várias vezes aqui em Lages também, participando dos eventos nossos aqui, na época que tinha capoeira na ilha, que tinha o pessoal da ilha que era também do grupo, né? Então, muito obrigado pela sua presença. O outro mestre que estaria é o Cascão, né? O mestre Cascão quiser falar alguma coisa. Pessoal, o próximo mestre aí queira falar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite a todos. Estou falando aqui é o mestre Cascavel, da cidade de São Cristóvão, Sergipe. Né? Para mim é conhecimento, um negócio de dizer que nunca é demais. Né? E a história de Santa Catarina é uma história maravilhosa quando se trata da relíquia, da cultura, somente a capoeira.
né? Eu comecei aqui um pouco na minha cidade, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Eu comecei capoeira em 87, com 7 anos de idade, né? E até hoje eu gosto de dizer que continuo nessa caminhada, né? Como mestre de capoeira. E hoje tem aqui a minha companheira, a minha esposa, que me acompanhou com 16 anos de idade, que hoje é conhecida como a mestra Sol, a primeira mestra aqui da cidade. Mas eu queria fazer uma pergunta, mestre, ao senhor, com relação qual foi a maior dificuldade do senhor com relação aí na cidade de Catarina, no aspecto capoeira, mestre? E axé, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença, mestre, nos honra aqui. Então, a grande dificuldade quando eu trouxe a capoeira para a Serra, que só os intelectuais da cidade e os ricos conheciam capoeira, né? Ou a população mesmo, eles não conheciam capoeira. Então, a gente saía com o berimbau na mão na rua, né, para ir dar aula, e o pessoal às vezes me parava, perguntava: isso aí é um cachimbo? Isso é um bodoque? Isso aí é uma vara de pescar que você bota as iscas aí dentro dessa cabaça? O que é isso aí? Aí eu tinha de explicar que era um berimbau, muitas vezes estava desvergado, as pessoas não acreditavam que era um instrumento. Eu tinha de abrir ele, eu tinha de vergar o berimbau, tocar para as pessoas verem. E o pessoal tinha muito aquela coisa que capoeira era coisa de preto, de pobre, de isso, daquilo outro, era coisa de marginal. E eu tive de quebrar muitos dogmas e paradigmas que tinha da capoeira, até que o prefeito lá, na época, Paulo Duarte, ele tinha viajado para a Bahia, um cara que viajava pelo mundo, viu uma apresentação minha, que eu fui convidado para uma escola de samba, para montar uma aula de capoeira que tinha capoeira no enredo. E daí eu resolvi de fazer essa aula, e daí apresentamos a capoeira no Carnaval de Rua, até saímos na primeira página do jornal, que era uma novidade para lá. E lá, e depois eu estava trabalhando de segurança, que eu sempre trabalhei de segurança também, estava trabalhando no clube da sociedade, e como prefeito, ele passou lá e me convidou para dar aula. E também até tive a sorte que teve um amigo nosso em comum, o mestre pop meu, mestre Sogro, Taguinho Sogro, que o mestre deu aula na academia dele em Florianópolis. Tem um aluno do mestre Sogro que tinha uma academia aqui em Lages, né, uma academia de karatê, e eu vi um cartazinho com capoeira lá, né? Aí eu fui lá ver quem é que estava fazendo capoeira, seco para fazer capoeira, e daí eu vi que era tudo aluno que pediu um horário para não parar de fazer capoeira. Tinha o Juja, que era aluno do mestre Pop, estava fazendo faculdade de medicina, um estava fazendo agronomia, outro medicina veterinária, e daí lá o Nelson tu é o mais antigo, assume. Eu digo, não, primeiro eu vou em Florianópolis. Daí eu fui até Florianópolis, mandei na época era no tempo da carta, né, mestre Pop? No tempo das cartas, do telefone. Aí eu mandei uma carta, depois eu fui lá, eu conversei com o mestre, aí o mestre me autorizou, disse para mim ir lá treinar direto, para colocar o logo, né, para a nação, né, para colocar o logo e começar o trabalho. E hoje nós estamos com um trabalho de 39 anos. A dificuldade foi do pessoal não conhecer a capoeira, achar uma coisa exótica, uma coisa diferente, né, algum preconceito, mas a gente foi trabalhando isso com o tempo. Hoje a capoeira está aqui na universidade, a capoeira está em escola particular, a gente conseguiu um espaço para a capoeira em Lages. Parabéns, mestre. Eu gostaria de dizer o seguinte, que essa oportunidade que o senhor está fazendo possa ter outros momentos que é enriquecedor para muitos, né? Só queria deixar só um ressalvo aqui, né? Eu sou o fundador da Escola Cultural de Capoeira Três Estilos, aqui em São Cristóvão, Sergipe, junto com a mestra Sônia. Muito obrigado por esse momento maravilhoso com todos vocês, senhores. Eu que agradeço, obrigado pela presença, mestre. Pinóquio, quiser falar alguma coisa a mais, mestra Rosa, mestre Pinóquio, Serena, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta, como fez o mestre agora, né? Que a gente vai respondendo. Que a ideia é uma papoeira, como acontece depois dos nossos batizados, depois nas nossas rodas, a gente sentar com os mestres, né? E com os alunos, e todo mundo conversar. Então, realmente, papoeira é a contação de histórias de capoeira, é a conversa, né? A que fica aberta, né? Foi interessante essa pergunta do mestre, como é que foi a aceitação, como é que foi o começo da capoeira em Lages. Eu vou dizer para vocês que teve algumas dificuldades, mas teve muitas portas abertas. Até lembrando aqui, o primeiro espaço que abriu para mim na capoeira foi o pessoal do teatro que me acolheu de braços abertos. Me deu apoio, fez contato para mim, depois o prefeito Paulo Duarte. E, graças à mãe natureza, graças ao nosso meu Deus, as portas foram se abrindo e a gente está aí há 39 anos, né? O Pinóquio também, quando começou o trabalho dele, no primeiro momento de Iguaçu, né, Pinóquio? Aí depois o Pinóquio foi para o campo e está aí até hoje, né? Um trabalho muito bonito, muito forte. A Rosa também, uma desbravadora, das primeiras mulheres da capoeira, que é a nossa saudosa, está em bom lugar com Deus. A Cuca, né, minha mãe de rua que a gente falava, também foi uma das pioneiras da capoeira no estado. E hoje a capoeira está em praticamente todo o estado, né?
Mas, pessoal, fica aberto aí, mais algum convidado que entrou depois e queira falar, tá aberto aí para um bate-papo. Só, aperta uns 3 pontinhos ali, e depois ele aperta, faz assim, mostra a mão ali que quer falar. Depois a gente já dá a palavra. Abre o microfone e tal. A gente dá continuidade aí. Fabrício aí chamou aí, o gringo. Então aí, Fabrício. Pode falar aí, Fabrício, fica à vontade. Abre o microfone aí e fala. O Fabrício Luiz Evangelista, né, o nosso grande amigo, capoeirista também, foi aluno meu. Fabrício, pode falar. Não, mestre, na verdade eu só levantei a mão que eu estava interpretando, mas eu estou adorando aqui, adorando a live aí, e agradecer aí os mestres também, que essa oportunidade também é minha também, mesmo que eu esteja trabalhando aqui como intérprete, mas eu estou aproveitando essa oportunidade aí, está sendo maravilhosa aí, para conhecimento dos mestres aí, o mestre Pop, eu também iniciei, tipo, praticamente treinando com ele, né? Porque eu comecei a treinar com o mestre gringo e, consequentemente, era com o mestre Pop também, né? Que era do tempo lá do AU. É um prazer estar aqui, fazendo essa interpretação aqui. Mas só tenho a agradecer. Obrigado. Eu vou pedir o Fabrício para ele vir aqui, né? O Fabrício Rasta, que é o nosso maestro, o nosso diretor de audiovisual, que vai sentar um pouco aqui no lugar, para ele dar uma fala para vocês, contar da capoeira, como é que foi o projeto, para ele estar interagindo, porque ele foi uma parte fundamental aqui. Fabrício, assume aqui um pouquinho, daí ele vai falar com vocês. Boa noite a todas, a todos aí. Eu me chamo Fabrício Boa também. noite. Eu fiquei encarregado pela parte do audiovisual nessa caminhada aí desse projeto do gringo, que é a Capoeira, né? Onde ele passou pelas escolas, mostrando esse histórico da capoeira em Lages, em Santa Catarina, e também de onde veio os capoeiristas aqui de Santa Catarina. Aí conta um pouco da história do pessoal que veio da Bahia, enfim, né? E falou de todos os mestres que estão aí na sala hoje, sempre com muito respeito, muito bacana esse histórico e esse respeito que o mestre gringo tem com os seus mestres, né? E nessa caminhada aí foram 6 escolas, se eu não me engano, 6 escolas. Ele sempre tem as crianças que já fazem capoeira e tal, né? E é muito bacana que em cada escola tinha um dos que hoje são mestres que passaram também por essa história que estava sendo contada lá, né? E que às vezes as crianças nas escolas não têm esse acesso, né? Desse histórico, desse passo a passo, né? Que a capoeira tem, né? Essa história que a gente conhece dos livros, mas tem essas que ainda não foram, né? Ainda não viraram bibliografia, enfim. Então é uma satisfação. O mestre gringo está aqui de volta já. Pode falar mais um pouquinho. Ontem ele precisou capoeira comigo. O gringo está falando para eu contar também da minha história como capoeirista, né? Que foi muito curta. Assim, de treinar a capoeira e enfim. Mas eu fui fazer música, sou formado hoje em música, e uma das primeiras músicas que eu comecei a trabalhar dentro da faculdade, eu sou percussionista, né? E trabalho com crianças e adolescentes em centro de referência de assistência social.
E a música que eu sempre trabalho de início é a capoeira, por ser acessível e já ter um prévio conhecimento de muitas crianças, assim, né? O ritmo é um ritmo que é fácil de ser assimilado, né? E então, não sendo capoeirista na roda, mas na música, na história e na essência, posso dizer que eu sou um capoeirista, sim. Beleza, gente? O Gringo tá chegando aqui. Uma boa live para vocês aí. Então, dando continuidade aí, pessoal, deixa eu colocar os fones aqui. Gostaria que a mestra Rosa, uma das pioneiras mulheres na capoeira do estado de Santa Catarina, desse seu depoimento, contasse da sua trajetória junto com a gente, as dificuldades, os obstáculos que ela teve até chegar na mestria, se teve preconceitos, e como é que foi. Mestra Rosa, passo o berimbau para ti aí, para contar a tua história, que é uma história de vitória. Ô, mestre Gringo, eu queria primeiro fazer uma pergunta. Pode fazer. O pessoal que está aqui e faz um trabalho com a capoeira, quem quiser responder, né? Eu sei que a maioria aqui está mais de 20 anos trabalhando com a capoeira, e eu queria que, se vocês pudessem ou quisessem responder, dentro dessa vivência que vocês têm, saber se vocês já formaram alguma mulher mestra, por que sim, por que não, e quais são as dificuldades que vocês acham que as mulheres encontram de levar tanto tempo para se formar mestra, que foi meu caso, né, como aconteceu. Então, por que dentro disso que vocês trabalham, qual a percepção de vocês e o que é que vocês pensam que pode ser transformado para que isso diminua esse tempo, para que a valorização seja mais concreta, ter um olhar diferenciado para a mulher? Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Escola de Samba 7 de Setembro aqui de Lages, né, o nosso querido Queixo, Queijo, né, que está aqui, está nos prestigiando. Obrigado aí, presidente da escola, né? Então, eu digo assim, a minha visão em relação à mulher na capoeira, né? Eu vejo assim, a gente vem de uma formação que, em muitos momentos, ela é machista. Em dados momentos, tem coisas que é de mulher e tem coisas que é de homem. Não, para mim são coisas de seres humanos. Cada um, respeito a ideologia, respeito a cada um dentro da sua individualidade, mas eu vejo assim que muitas vezes fica à margem da história a mulher, não só na capoeira, como em vários segmentos da vida. Hoje que temos mulheres juízas, né? Até um tempo atrás a mulher não podia nem estudar, a mulher tinha de ficar esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia, né? E elas foram conquistando o sucesso delas, e nós esquecemos que tem alguém com o microfone aberto, que está dando microfonia, e nós esquecemos que nós somos mulher. Então, todos tivemos mãe e nos ensinaram, e muitas vezes nos ensinaram. Seguir uma trajetória assim. Pessoal, fechar ali, por favor, os microfones, está dando muito ruído. O Queijo, fecha o microfone aí, por favor. O tio Rude. Obrigado, meu querido. Depois eu peço que você dê uma palavrinha aí. Melhorou, né? Então, terminando essa parte aí, eu vejo assim que muitas vezes ela está na retaguarda, pintando corda para a gente, fazendo comida, ela está cuidando das crianças para serem batizadas, ela está envolvida com a capoeira, às vezes ela está com o pé e a mão dentro da roda, e tem essa coisa de ficar um tempão esperando. De repente, eu percebi que nessa trajetória de várias mestras que eu conheço, que hoje são mestras, de repente, homens que começaram anos depois do que elas se formaram em mestre primeiro, né? E elas tendo bagagem, elas tendo conhecimento e tudo isso. Aí em Florianópolis aconteceu muito isso. Hoje nós temos 3 mestras em Florianópolis, 4 com a mestra Elma. Nós temos a Jô, nós temos a Danusa, a mestra Rosa, e a Elma. Tem mais alguma aí, Rosa, em Floripa? Não, né? Então, no tempo que eu comecei com o mestre pop, não tinha nenhuma mestra, né?
E contramestra também não. Tinha algumas instrutoras, professoras, mas não. Mas também um pouco da nossa formação enquanto seres humanos em casa, né? E às vezes até a própria mãe da gente ensinava que isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. E as coisas evoluíram e hoje a mulher está tendo seu espaço. Tem alguém novamente com o microfone aberto. Eu acho que é o quê? Eu acho que é o Rude. Beleza, Rude, obrigado. Então, aí agora é só apertar ali no microfone ali, em cima, Rude, que daí ele para. Aperta uma vez só. Isso, agora deu. Então, mestre, agora continua com a senhora aí. Rude, é só apertar uma vezinha. Apertou, deu boa. Agora deu aí, deu boa. Obrigado. Nessa Rosa, continua aí, agora é contigo, né? Se a pessoa queira responder a pergunta nessa Rosa, por favor, sinta-se à vontade. Quem está com o microfone aberto agora? Esse momento da mulher, né, de se formar mestre de capoeira, realmente ela tocou num assunto bem delicado mesmo. Antigamente, as mulheres elas não tinham tanto interesse em chegar à graduação de mestre. As mulheres chegavam à graduação de professora, aí se casava, aí se vinha um filho, elas ficavam por ali ajudando, entendeu? Confeccionando a uniforme, ficava ali participando da roda, mas eu via, e digo isso, dos meus alunos e do outro grupo ali que estava próximo de mim. Eu não via tanto interesse nisso antigamente. Antigamente, que eu falo, 20 anos atrás. Para cá que a gente vê mais o interesse da mulher chegar, ela pegar a graduação de mestre. Então, o homem acabava deixando acontecer, ficava ali, se orgulhava em dizer: essa é minha aluna, ó, antiga, é corda azul, é contramestre, é mestrando, já tem muitos anos de capoeira, tal, mas se orgulhava, nós mestres, se orgulhava em falar isso, porque a maioria das mulheres não tinha muito desejo de chegar mestre, de pegar a corda de mestre. E isso veio, esse interesse, eu tive reparando, esse interesse veio para cá agora, 15 anos para cá, aí você foi vendo mais mulheres mestres capoeira, entendeu? Eu sou natural de capoeira lá do Rio de Janeiro. Eu lembro quando a mestra Sueli formou mestre capoeira, foi um pacto dentro do Rio de Janeiro, Sueli, a mestra Sueli. Ela pegou corda de mestre, ali ninguém via falar de mestre capoeira. E olha, e as meninas tudo bom de capoeira, melhor do que muitos homens. Aí, de repente, chegou a Sueli, mestre capoeira, onde se abriu uma porta, as outras também começou a querer chegar nessa graduação, desejou chegar na graduação, porque capacidade tinha, e sempre teve a mulher, né? Fez parte da capoeira, ajudou. E eu entendo dessa forma. Talvez esteja equivocado, né? Talvez nos lugares aqui no Paraná, lá no Rio de Janeiro, onde eu passei um tempo lá também. Ó, para você. Filho da Maria Pera. Ó. Ô, Rudy, teu microfone está aberto aí, por favor. Obrigado. Depois? Onde desliga o microfone aqui? É apertar em cima do microfonezinho ali. Aí vai ficar com um risquinho dele que está desligado. Aí, deu boa. Tá certo agora, Rudy. Pode dar continuidade aí, pessoal. Mais alguma pergunta? O mestre já encerrou. Alguém mais? O mestre aqui abriu o... Sim, eu queria dar uma fala na palavra da mestra Rosa. O mestre Cascavel, mestra Rosa. Então, o que acontece? Eu acredito, a minha opinião, vou trazer aqui, falar aqui da cidade que eu vivo, na cidade de São Cristóvão, aqui no estado de Sergipe, né, onde foi formada a primeira mestra, que hoje é a minha esposa, a mestra Sol.
é um assunto muito complexo, mas vou tentar resumir na minha opinião, entre a maioria das coisas acontece por a maioria dos homens ser realmente machistas. São pessoas que ainda têm algumas, entre aspas, um intelectual só voltado para eles, né? Porque é uma resistência muito grande. E hoje, graças a Deus, está muito liberal, melhor ainda, porque quando uma mestra é formada, incentiva outras mulheres, mulheres de mestres, a treinar, a chegar a esse patamar para abrir um leque, dando a oportunidade a todas. Por que eu digo isso hoje, mestre? Porque foi uma polêmica muito grande quando a minha esposa, a mestra Sol, foi formada. Eu queria formar ela aqui em Sergipe, mas ela foi formada na Bahia, porque a rejeição de algum grupo ou de umas panelinhas, ter suas mulheres só, com todo respeito, ficar em casa, para eles poderem sair, ficar à vontade e fazer banalidade, vou usar esse termo de qualquer outra forma, e privando a mulher de evoluir na capoeira, né? A senhora, como a mestra Sol, e outras mulheres mestras estão de parabéns. Esse é o maior objetivo, é mostrar que a capoeira não faz papel só do homem, mas também da mulher. Muito obrigado, mestre, por essa oportunidade. Bom, pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma resposta para a Mestra Rosa? A Mestra Rosa quer dar continuidade na sua linha de raciocínio? Fique à vontade. Então, eu vou continuar na minha fala aí, mestre Gringo, tudo bem? Fique à vontade. Agradecer aí pelas falas aí do pessoal que sentiu a vontade para falar, né? Porque eu penso que é um assunto importante, já que as mulheres também fazem parte das escolas, né? Dos grupos de capoeira. Então, é necessário ter um olhar diferenciado para isso, né? E aí, quando o mestre ali citou, Valdecir, que a mulher não tinha esse desejo, eu não sei. Talvez ela tenha esse desejo e talvez não teve a percepção de quem estava ali ensinando, de ter, de ter esse olhar para ela, ou da mesma forma, porque nem todo homem também entra e ninguém sabe qual é o desejo que ele tem, se é praticar capoeira, por qual motivo, e às vezes nem é para ser mestre, e acaba se tornando, né? Mas, enfim, eu acredito que foi bem importante a sua fala, né? Da forma como foi dita, de não ter essa percepção, mas talvez daqui para frente ter esse olhar melhor, né, em relação às mulheres. E dizer que a minha história começa ali com o Pop, né, em Floripa. Eu frequentava um pouco o educandário, que o meu cunhado, o pai dele trabalhava lá, o seu Luiz, e eu conhecia a capoeira. Depois eu fui de verdade participar, quando o Mestre Pop tinha academia ali na Berimbau de Ouro, e aí a gente foi passando por vários setores ali de transformação da capoeira, né? Que ela era uma capoeira bem original, essa que o mestre trazia. Hoje já quase não se vê mais esse perfil de capoeira, né? A gente, conforme o tempo foi passando, a gente foi também modificando os fundamentos, né? Daquilo que a gente fazia, foi aprimorando, que eu também penso que isso é bem importante, né? Acompanhar a evolução da capoeira em cada tempo. E depois ali da Berimbau de Ouro teve o Grupo Nação, se expandiu bastante, né? Não ficou só em Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Depois o mestre passou para o AU, e aí foi uma década, na década de 90 ali, que daí a capoeira estava bem no auge da performance, da luta, né? Isso estava mais expandindo mais. Foi um momento também importante para caramba, eu penso, né? Que foi um momento onde a gente precisava estar mais preparados, né? Para poder entender esse movimento da capoeira que estava se transformando, muitos grupos chegando, e aqui em Floripa a gente tinha mais como referência a capoeira do Mestre Pop, né? E aí foi chegando várias vertentes aqui, que também foi bom isso, né? Essa conexão com outros grupos, outros formatos de trabalhar. E depois do AU, aí criamos o projeto Capoeira na Escola, onde a gente atuava muito mais na escola do que academia e clube,
né? O ponto principal eram as crianças da educação infantil e do ensino fundamental e médio. E depois desse projeto, que eu fiquei 10 anos, eu mais uns amigos que fazíamos parte do Grupo AU, e depois em 2014, eu saí do projeto com essas pessoas que eu estava, né? E comecei um trabalho mais sozinho, um trabalho mais solo. E hoje já fazem 10 anos que eu faço esse trabalho solo, claro, sempre com o apoio dos meus camaradas, do meu mestre, sempre a gente conversa, dos meus irmãos, mestre Gringo, mestre Pinóquio, Calunga, toda essa galera aí que faz parte da capoeira da ilha, né? E outras pessoas também que a gente vai conhecendo na caminhada. O mestre Cafuné é um, que desde 2000, quando a gente começou a frequentar Salvador, ele foi uma pessoa que sempre é, é, quis, né, se oferecia para a gente conversar sobre tudo, sempre apoiando no ritmo, nos movimentos, fundamentos, tradição, enfim. Então, hoje eu já sou mais apoiada por uma turma maior de homens, mulheres, já faço parte de vários coletivos, Dona Maria, Volta ao Mundo, Aquatune, é um grupo de contramestres e mestres do Brasil e do mundo. Então, hoje a gente tem muito mais oportunidade de conversar, debater sobre vários temas, né, na capoeira, não só no teu grupo individual. E hoje eu tenho um formato diferente daquilo que eu aprendi, né, seguindo as tradições da capoeira, os fundamentos, mas eu tenho mais liberdade para fazer aquilo que eu acho que tem mais a ver comigo, está de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu faço. E é sempre um pouquinho de cada um, de cada uma, a gente vai sempre aprendendo, pegando um negocinho aqui, uma fala ali, um movimento aqui. E aí é isso que eu faço hoje com o meu trabalho. Se chama Escola de Capoeira Beabá. Eu tenho um local próprio agora, não atuo mais em escolas. E eu estou num outro momento que é bem importante assim para minha vida como capoeirista e como mulher. Obrigado, hein, mestra Rosa, pelo seu depoimento, muito importante, né? Muitos anos juntos a gente aí, mestre Pop aí sempre nos apoiando, mestre Pinóquio. Eu gostaria que o Pinóquio me desse, assim, a visão dele, né? Quando nós estávamos no abrigo, aí o Pinóquio sai do abrigo e o Pinóquio ganha o mundo. Eu gostaria que o Pinóquio me falasse alguma coisa dessa época, Pinóquio, a saída do abrigo, você voltando para casa, você iniciando a capoeira no trabalho solo, e quando na época que teve com o mestre, eu gostaria que você, mestre Pinóquio, contasse um pouco dessa história, né? Essa transição da saída do abrigo, aí vamos colocar assim, indo para o mundo, né? Ganhando o mundo. Daí o mestre Pinóquio, por favor, fique à vontade, o berimbau aí está na sua mão. Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria voltar um pouquinho quanto às mulheres. Eu acho muito bem que as mulheres, elas lutem boxe, que pilote avião, entendeu? Eu acho que, como o Gringo falou, todos têm capacidade de fazer tudo, entendeu? Agora, eu penso que na capoeira, como em qualquer outra atividade, né, não, tem que realmente haver o tempo, né, o amadurecimento das pessoas, dos homens e das mulheres, né? Eu acho que o fato de ser mulher não tem que diminuir esse tempo. Eu acho que esse tempo, né, que leva desde da pessoa, né, do aluno, depois vai amadurece, né, até chegar, né, à mestria, eu acho que tem que se respeitar esse tempo, né? Eu concordo com a Rosa quando ela diz que o machismo atrapalhou muito e atrapalha muito, né? Só que veja, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tirar o machismo e acelerar um processo que a capoeira precisa, né? Precisa dos trâmites, né? Eu, por exemplo, comecei capoeira criança, né? E fui me formar mestre já depois de adulto, né? Quer dizer, passei os trâmites todos e quando eu me formei, né, a mestre, não foi o fim, né? Foi ter esse entendimento de que a mestria não é o fim, né? É o começo de um aprendizado em outro nível, né? Então eu penso que a sociedade já melhorou bastante, viu, Rosa?
entende? E a gente vem ajudando a quebrar essa anomalia, né, que é esse machismo, né? E tu também vem aí guerreando aí, né? Desde sempre, a gente te acompanha aí, nós somos praticamente irmãos de capoeira, né, meu? Então, é isso. Tu chegou à mestria, veja, poderias ter antecipado isso, entendeu? Na minha opinião, né? Se tu tivesse andado mais na rua com a gente, né? Preferiu outros caminhos, que eu respeito, entendeu? Mas, da mesma forma, tu chegou. Tu és uma mestra, todo mundo te respeita, continua o teu trabalho, certo? Então, só para dizer que a gente tem que dar realmente a graduação e apoiar, né? Com conteúdo, certo? E é o teu caso, entendeu? Tens tempo, tem capoeira, tens conteúdo, tens experiência, né? Então, para a gente não fazer o processo inverso agora. Não, para maquiar o machismo, vamos graduar as mulheres. Não, não. Vamos dar conteúdo, vivência, vamos levar para a rua, vamos levar para viajar, vamos colocar cultura dentro da capoeira, né? Para não ser só pernadas, não é verdade? Colocar música, colocar literatura, para quando essa pessoa chegar, como tu, chega inteira, entendeu? Tá? Então, aqui na minha escola, eu sou bem rígido quanto a essas coisas. Tenho um trabalho já de 40 anos. Né? Eu tenho um trabalho de 40 anos, eu tenho 2 mestres formados, entendeu? Só um 2 instante, Pinóquio. Ô, Pinóquio, o mestre Cafuné, seja bem-vindo. Pinóquio, pode continuar, obrigado. Posso falar? Espera um pouquinho, mestre Cafuné, que o senhor já fala. Deixa o mestre Pinóquio aqui terminar a fala dele e a gente vai escutar o senhor aí, tá bom, mestre? Tá bom, ok. Vai lá, mestre Pinóquio. Vai lá, Pinóquio, fica à vontade. Desculpe. Aqui na escola, só fecha o microfone. Obrigado, mestre. Então, aqui na minha escola, tanto para homem quanto para mulher, a caminhada é a mesma e as exigências, né? Eu faço as mesmas exigências e tal, né? Estou aí para aqui mais uns 2, 3 anos aí, formar aí uma galera aí e tal, mas uma galera que vem vivenciando comigo a capoeira de verdade, dentro de casa e na rua, certo? E quanto à minha trajetória, gringo, a gente saiu do orfanato, tu foi para lá, eu vim para casa, né? E aí fui servir as Forças Armadas, aquela onda toda e tal. E no fim, continuei o trabalho, fiz o trabalho na minha cidade, né? E aí teve um fato muito importante, que quando eu fui morar em Biguaçu, o meu mestre não me apoiou, certo? Ele foi infeliz nisso, né? Ele não me apoiou, ele não apoiou meu trabalho, certo? E aí o trabalho acabou não dando em nada, né? Sem o apoio do mestre, inclusive foi assim um choque para mim muito grande, né? Aquela pessoa que eu conheci criança, que eu sempre amei, que eu sempre, né, era o meu pai na rua, papapá. E quando eu mais precisei do meu mestre, ele rompeu comigo, entendeu? Ele me deu uma surra lá na frente dos meus alunos lá, entendeu? E ali pronto, ali eu continuei, ali eu segui sozinho a minha caminhada. Eu era um menino de 18 anos, né? Tinha começado a capoeira aos 10 anos, e eu segui a minha vida capoeirística depois sozinho, entendeu? Na rua, buscando a capoeira na rua, certo? E sendo atropelado por um, sendo atropelado por outro, certo? E mesmo porque ficou difícil a nossa reconexão capoeirística, porque o mestre havia sido cooptado por essa onda dessa capoeira da regional, tal. E eu era um capoeirista que eu fui fundamentado antes disso,
Então, para mim, ficava difícil a seguir aqueles treinos rigorosos e tal, cheio de gestos técnicos e tal, né? Então, não deu, né? Por mais que eu tivesse vontade e por mais porra, né, queria estar perto do mestre, que é onde o aluno deve estar, eu penso, né? Para pegar informação, para ter proteção, para continuar os aprendizados e tal. A gente ficou impraticável, ficou. Mas eu segui o meu caminho na rua, jogando capoeira e tal, e treinando, e buscando a capoeira aqui, ali e tal. E pronto, eu achei um jeito de jogar capoeira. Quer dizer, eu não achei, né? Eu jogo a capoeira que o mestre me ensinou lá em 77, e eu, na rua, em função das necessidades da rua, eu fui aprimorando, né? Fui criando proteção, entendeu? Diante das dificuldades. Então, arrumei um jeito de me movimentar, né? Enfim. Mas eu, de maneira nenhuma, estou aqui fazendo reclamação, viu? Só estou contando um fato histórico, né? Entendeu? Que o mestre, ele me ensinou tudo o que eu precisava, entendeu? Até os 17 anos. Depois, rua, é isso mesmo, sabe? Eu acho que o aluno ele tem que buscar mesmo a sua capoeira, a sua identidade, entende? Né? E o mestre me falou, me disse isso, fez isso, entendeu? De outra forma, ele não falou, Pinaca, agora é contigo, se vira, não, ele foi lá, me jogou para cima e tal, e pai, bola, e eu digo, puta, e o que eu entendi foi isso, certo? Assim, ó, sou bem grato, entendeu? Sempre serei, né? Tanto é que eu tenho um vínculo com o meu mestre, né? De mestre, não de grupo, né? Porque antigamente, os mais velhos aí sabem disso, o vínculo que o aluno tinha não era com a instituição, era com o mestre. A gente chegava num lugar, as pessoas perguntavam, quem é teu mestre? Não perguntavam, qual é o teu grupo? Hoje já mudou tudo isso, né? Entende? Então eu sou ainda do tempo, né? E preservo isso, entendeu? De que a relação que a gente tem não é com a instituição, é com o mestre. Então eu tenho uma relação indestrutível com o meu mestre. Certo? E tudo que aconteceu nas nossas vidas, entendeu? Não me matou, então me alimentou. Tá certo? Então, aí, gringo, resgatei uma roda de rua aqui, que é a roda da Figueira, né? 96, se eu não me engano e tal. Pode E a continuar. roda. Fala, gringo. Não, pode continuar, eu só vou ter que fazer um negócio aqui rapidinho, mas eu já. Tá bem. Então, eu resgatei essa roda é uma roda pública, entendeu? Onde a gente aceita as pessoas de toda a capoeira, a gente não faz distinção de pessoas, a gente recebe e acolhe todas as pessoas, entendeu? Capoeira de todo jeito, a gente não tem problema com isso. A gente, qualquer pessoa que queira jogar capoeira ali, entendeu? A gente vai respeitar e vai acolher, certo? E a gente também não se importa com o comportamento. As pessoas, elas chegam do jeito que elas são. E, às vezes, tem embate, é natural das pessoas. Infelizmente ou felizmente, né? Às vezes, os comportamentos não se enquadram, entendeu? Mas a roda, ela tem um ritual, né? Que é o ritual da capoeira. E a capoeira tem educado muita gente, entendeu? Certo? Nos movimentos. Então, muitas pessoas que chegaram ali com outros objetivos que não fosse jogar capoeira de uma maneira dosada e tal, de tanto ir ali bater na gente, acabaram entendendo que o nosso propósito não era aquele. E hoje são nossos amigos, são pessoas que participam e colaboram com a roda, né? Que tem esse objetivo, né? De receber as pessoas, né? E eu digo também, cara, que ali é um momento que depois da roda a gente conversa sobre o preço do feijão, do arroz, sobre a dignidade, sobre os reais objetivos da capoeira, certo? E ali a gente Desculpa tenta minha ausência, linkar, pessoal, que eu fui correr. Fica à vontade, Pinóquio. a gente tenta juntar ali a questão física e a questão cultural.
Porque foi a questão cultural que mudou minha realidade social. Porque os capoeiristas do passado, eles não tinham cultura, eles só revidavam o que eles recebiam, que era violência. Quando eles mudaram a forma de nos escravizar, nós temos que mudar a forma de combater isso. Não só com pernada, mas com cultura. Que é o que já está acontecendo no Brasil afora. A capoeira, ela já foi muito violenta, né? Hoje ela está mais perigosa, como disse o mestre João Pequeno, né? Porque as pessoas estão entendendo isso, né? Que combater o sistema, né? Os engravatados, as pessoas que estão com dinheiro, com a caneta, não é com pancada, é com cultura. E esse é o recado que a Roda da Figueira tenta passar para cada pessoa que vai ali interagir com a gente. E aí, cara, aí é o seguinte, aí chegou em 2002, eu fui para a Europa, fui para um evento, e aí, aí fiquei 5 anos. Quer dizer, quando eu cheguei em casa, nem o cachorro já me conhecia mais. Mas eu fiquei 5 anos em Portugal, fiz um trabalho lá, criei uma roda chamada Roda da Ribeira, tá lá, tá me entendendo? Lá também não tinha capoeira na rua, assim. Tinha capoeira na rua, não tinha capoeira de rua, né? Aquela roda para receber as pessoas. Tinha aquela roda do mestre que fazia a roda com o seu grupo na rua. Não, eu fiz uma roda de rua para receber todo mundo, entendeu? Então, eu fiquei 5 anos, aprendi muito, entendeu? A minha vida tem um divisor de águas antes e depois de Portugal, certo? Eu aprendi muito mais capoeira lá do que ensinei. Pela sobrevivência, pela saudade, pelas condições em que fiquei lá, sabe? Então, voltei para o Brasil, para minha casa, para resgatar meu trabalho, muito mais polido, muito mais culto, muito mais mestre, muito mais humilde, muito mais consciente da minha função como capoeirista, como amigo, como pai, como irmão, certo? Voltei manso, macho da mesma maneira, né, como diz a música, mas voltei, sabe? Voltei mais tranquilo, voltei mais sereno, entendeu? Para a minha vida. E resgatei meu trabalho, entendeu? Eu fui em 2002, voltei em 2007. Então, quer dizer, o meu trabalho bagunçou geral aqui, porque na minha ausência, vocês sabem, quando o mestre sai, né? Virou uma bagunça mesmo. E eu consegui colocar todo mundo nas distâncias certas e tal, e resgatei o trabalho, resgatei as crianças, certo? E estou aí vivendo a capoeira e aprendendo, e sou eternamente grato. E se 1000 vidas eu tiver, 1000 vidas capoeirista quero ser. Mas nessa vertente, com essas ideias. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado aí, o mestre Pinóquio, né? Fica aberto aí para a fala do pessoal. Gostaria de cumprimentar o mestre Cafuné. Obrigado pela sua presença. Se o senhor quiser dar uma fala das suas vindas a Santa Catarina, aqui com a mestra Rosa, os encontros que esteve aqui. Ô, Gringo, tem um mestre aí que levantou a mão aí. Perfeito. Por que levantou a mão, por favor? Perfeito, deixa eu falar. Eu queria primeiro pedir desculpa porque eu demorei de receber o link. Só entrei já na metade aí da fala, né? Então, desculpa. E eu tenho informação para falar sobre as mulheres na capoeira regional, né? Que nas minhas pesquisas eu encontrei 3 turmas, uma da década de 30, né, das quais Decânio fazia parte, e o único registro de um nome ou de um apelido é da Beata, é o único registro. Tem uma segunda turma também na década de 50, já no final da década de 50, de que o mestre Acordeon era muito amigo de uma delas também, mas não tem registro de nomes. E a terceira turma, já na minha época, 67, 68, né, chegou a ter uma turma que era composta de 2 primas, 2 irmãs, aliás, era a Jurimai Regina e Virgínia Tanajura,
Esse sobrenome Tanajura era um nome próprio e eu procurei naqueles catálogos de telefone antigos, encontrei centenas de Tanajuras, mas nenhuma delas eram as capoeiristas para eu pegar um registro mais positivo, né? E a outra era Nalvinha, que era filha de Mestre Bimba. Agora, o detalhe é que não terminaram os cursos pelo machismo que os namorados, os noivos, os maridos não deixavam. Então, havia esse impedimento. Um outro impedimento muito grande já na minha terra, no meu tempo, na minha época, é que a Academia de Mestre Bimba, ali no Rua da Laranjeira, número 1, onde ele deu aula por mais de 50 anos, era uma zona de alto meretrício. Então, difícil as mulheres chegarem para fazer curso de capoeira ali, certo? Mas sempre houve a interferência dos homens, foi o machismo, né? Que não permitia que as mulheres continuassem os cursos. Agora, recentemente, apareceu uma moça, Damasceno, que fez curso particular com o Mestre Bimba. Ela fala isso, provou isso e tudo mais. Mas houve sempre essa dificuldade muito grande de Mestre Bimba fazer um curso completo com as mulheres, principalmente por causa do machismo. Essa informação que eu gostaria. Eu queria pedir desculpa à mestra Rosa, porque o material que ela me pediu, eu não tenho mais. Procurei, não encontrei. Depois eu me lembrei que eu emprestei para uma amiga minha que foi embora para os Estados Unidos e levou esse material. Então, eu estou procurando resgatar isso para ver se eu consigo passar para ela. Desculpa, viu, mestra? E parabéns pela sua resistência na capoeira e seu trabalho. Aliás, como todas as mulheres que estão hoje também, né? Fazendo esse trabalho aí com capoeira. E aqui, quem quiser mais alguma informação, também é só perguntar. Ok, estou aqui. Um abraço a todos. Mestre, muito agradecido pelo convite. Gringo! Presença aí, Gringo! Tem mais alguém aí que quer falar? Pode falar, Queijo. Gringo, pode falar. eu preciso 2 minutinhos, eu preciso 2 minutinhos de atenção. E eu vou pedir desculpa que eu só vou falar umas palavrinhas e vou ter que... Eu estou com o pessoal aqui no ginásio, estão ensaiando, eu tenho que dar uma atenção ali também. Como o teu convite foi um convite especial, eu não poderia deixar de prestigiar essa live com toda essa galera aí, parabenizar todos, especial o Fabrício, que faz parte aqui da 7 de setembro, e também conheci a Rosa, mandar um abraço para a Rosa, foi uma satisfação imensa conhecer ela esses dias atrás, estive em São José, e realmente batemos um papo sério, e eu vi o espaço físico dela lá, onde ela treina os alunos, é um trabalho magnífico. Parabéns, Rosa, parabéns de coração mesmo, você é uma guerreira. E assim, Gringo, você é uma pessoa excepcional, viu? Você é um exemplo de mestre nesse nosso Brasil afora, tá? Eu te agradeço de coração o convite também, quero parabenizar todos que eu ouvi falar, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, a trajetória da capoeira, muito lindo, parabéns a todos, que Deus ilumine, que sucesso para vocês. O que eu quero deixar bem claro é que eu sou presidente da Liga das Escolas de Samba de Lages, e o que precisar, e também sou presidente da Escola de Samba 7 de Setembro. O convite fica aberto a todos, quem queira participar, a gente está com as portas abertas a vocês, essa história, esse legado de vocês é maravilhoso, não podemos jamais deixar apagar essa chama que vocês têm, esse entusiasmo que vocês têm, essa força de vontade, isso aí não tem preço no mundo que pague. O que vocês fazem pela sociedade, e cada um no seu canto aí do Estado.
Parabéns a todos. Eu, como presidente da Liga das Escolas de Samba de Lages, deixo o convite a vocês, quem queira participar, se envolver. Convidei o Gringo para fazer parte. Tem uma infraestrutura com quase 1.000 metros quadrados que ele pode usufruir, que ele pode dar continuidade nesse trabalho maravilhoso. Eu peço desculpa de ter que sair, em razão de eu ter outros compromissos aqui, mas fiquem todos conscientes que estamos juntos para somar, estamos como parceria, estamos juntos para que a capoeira seja cada vez mais lembrada, vista com outros olhos, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, vocês todos, vocês são heróis. Muito obrigado, Rude, muito obrigado, presidente da Liga. Obrigado, a gente tem um espaço agora para capoeira, lá numa quadra poliesportiva, que o Rude abriu espaço para a gente, fico muito grato, gratidão, Rude. E a gente vamos trabalhar, vamos formar novas gerações de capoeira ali, no Barro da Várzea, da habitação, enfim, convidar a criançada e os adultos para participarem da capoeira lá no espaço da Escola de Samba, nesse ginásio. Muito obrigado, que Deus abençoe, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui, nos honrou muito obrigado. Um abraço a todos, fiquem todos felizes que a noite foi abençoada para vocês todos, viu? Lindo a live, viu? Parabéns a todos. Obrigado, tio Rui, Deus abençoe, gratidão. Um abraço, eu vou ter que sair, tá bom, pessoal? Tá ok, obrigadão, hein? Boa noite para o amigo, muito Boa obrigado. noite a todos. Pessoal, está aberto aí para as conversas, está aberto aí para algumas curiosidades. A capoeira, eu digo assim, ela é transdisciplinar mesmo. A capoeira, ela ultrapassa fronteiras, né? Nós somos pais, filhos, amigos, irmãos, tudo misturado na capoeira. E o que nos une, que essa frase foi genial da professora Serena, a unidade da diversidade. Essa frase ficou na minha cabeça para sempre. Nós somos a capoeira, então a capoeira é a nossa unidade. E a diversidade são os grupos, os mestres, as pessoas. Vamos se unir em torno da capoeira, em prol da capoeira, e deixar de lado as divergências, deixar de lado... Toda capoeira é capoeira, cada um independente de estilo, se é Angola, se é regional, se é contemporânea, se é do meio, tudo é capoeira. E o bem maior é preservar a nossa história e nosso fundamento. Esse é o meu entendimento de hoje, né? E eu até, não sei se eu já falei com o Mestre Pop, mas eu comentei com algumas pessoas, eu estou com um pedido agora lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, para fazer um doutorado lá. E a minha ideia é de levar um projeto de tese de doutorado para fazer a capoeira sob uma visão transdisciplinar ou uma holística transdisciplinar, inspirado no meu grande mestre Pop, que me mostrou o caminho da transdisciplinaridade que eu estou estudando, e eu vou fazer ali um trabalho que é onde eu quero colocar a metodologia de ensino de capoeira escolar, mas baseado na transdisciplinaridade, como Edgar Morin, né? Eu estou conversando com o professor Nicoleles, que é o cientista, o neurocirurgião, que fez aquele exoesqueleto do atleta, do paraplégico, que deu um chute na bola na Copa do Mundo. Então, eu estou pesquisando, eu estou mandando material para o doutorado, né? Eu vou entrevistar Mestre Pop, Mestre Rosa, Mestre Pinóquio, que assim, eu estou entrando para esse mundo acadêmico até por uma questão para fortalecer a capoeira, para defender a capoeira, porque muitas vezes jogam para a gente, vocês não têm graduação superior. Capoeira não precisa de graduação superior, nunca precisou. Eu estou indo lá para mostrar que a capoeira tem competência e que a capoeira, quem regulamenta a capoeira, quem segura a capoeira são seus mestres, são nosso griot, nosso salvaguarda, nosso mais antigo, que nos traz a história, que nos traz o fundamento. A capoeira não precisa de que ser regulada por outros, a capoeira se autorregula. Como o mestre Pinóquio falou a questão ali da mestria, a mestria ela vem com o tempo, com o trabalho, com o legado, com as viagens, com a convivência, com a aclamação dos mestres, amadurecimento, essa preocupação de querer, de repente, amenizar um erro do passado, agora não, agora vamos liberar a corda para esse, vamos liberar para aquele outro, sem sentir, vocês entenderam. Mas as pessoas têm de continuar a conquistar as cordas e os legados a partir dos seus merecimentos mesmo, a partir da sua trajetória, a partir da sua história, a partir das suas viagens, né? Da sua vivência e do seu trabalho dentro da capoeira. O que está produzindo, o que está fazendo pela capoeira e o que vai continuar fazendo. Eu, quando cheguei lá, já peguei um território totalmente virgem, mas com muitos preconceitos, e consegui chegar ao ponto de graduar um mestre capoeira aqui, né? E estamos aí, nessa peleia. Fica aberto aí. Serena, quer falar alguma coisa? A grande professora Serena, sobre a capoeira, como a tua visão da capoeira.
tu entrou. Ô, Gringo, Fica à vontade aí. Só uma questão de uma ordem aqui, é que tem um rapaz que levantou a mão aqui já há bastante tempo, Opa, depois a pode falar. Serena levantou a mão e a Rosa levantou a mão. Então, primeiro Entendeu? esse rapaz, quem é o rapaz, mestre? Eu não estou conseguindo ver aqui na minha tela. Eu acho que é Fabrício, não sei, mestre Belita? Henrique, não sei, mas alguém, esse rapaz levantou a mão, a Serena e a Rosa. Eu tô pelo Fabrício, mas eu não estou com a mão levantada, né? Não, eu aqui não está aparecendo com a mão levantada. O Fabrício sou eu. Que tô aqui eu tô no... Não é eu, né? O evangelista, tem o outro Fabrício é o evangelista, né? O nosso ali... Apareceu aqui várias vezes. O evangelista, o Gengis Khan ali... Fabrício, foi tu que levantou a mão? Abre aí para nós o microfone. Não foi eu, mestre, não fui eu, não. Não levantei a mão, não. Quem levantou a primeira mão aí depois Aí pode falar o que o mestre tinha falado ali, quem foi a Rosa ou foi a Serena que levantou a mão? Não, eu não Serena. vou falar, não. Eu ia dizer que a Serena está esperando, era isso, por isso que eu levantei a mão. Brimbal tá na tua mão, minha amiga Serena. Aí, a fala é sua. Tá certo, então. Bom, então, como a ideia é essa coisa mais capoeira mesmo, né? Vários assuntos foram falados, e aí me ocorreu aqui, enquanto mulher, já que a mestra, né, fez esse comentário ali da trajetória das mulheres e tal, de falar um pouco minha experiência, assim, da minha geração, né? E queria dizer que quando eu entrei na capoeira, nas minhas primeiras experiências lá atrás, foi aqui no pessoal aqui do Capoeira Angola Mãe, que hoje é mestre, né, Lagartixa, que era a escolinha aqui do bairro, enfim, que eu moro e tal. E eu tive a alegria de quando, nesse meu começo, assim, eu pude ver muitas mulheres protagonistas, e quando eu digo protagonista, é ali segurando o birimbau, jogando para dentro, treinando, né, nessa coisa de participação mesmo ativa, né. Claro que os destaques mais, pensar, a galera que se destacava mais eram os meninos, mas as mulheres estavam sempre ali, já chegavam, já arcavam, já faziam, cantavam, tocavam, né. Quando depois eu mudo, foi coisa de meses, questão de horário, tal, não consegui mais treinar nesse horário ali, tal, fiquei uma temporada, acabei conhecendo lá, por indicação, o mestre Adão, fui treinar na Palmares, e aí, assim, queria até trazer isso como uma questão que eu vejo, assim, como estrutural mesmo, né, esse machismo que a gente vive, ele é estrutural, por isso ele deve ser compreendido dessa forma, né, para que se possa transformar a realidade dentro de um olhar justamente da complexidade, né, de se entender as causas desses comportamentos que se repete, que graças a Deus e a luta, né, a luta no sentido mesmo de resistência aí do movimento feminista e tal, a gente vem conseguindo mudar esses paradigmas aos poucos, mas eu quero dizer que quando eu vou daí para outro grupo tal, eu já me deparei com uma outra realidade, um pouco diferente já, as meninas já ficavam mais de canto, né, na roda, assim, já não, mais os homens que seguravam a bateria ali e tal, a mulherada não ficava muito presente, não, aí não sei exatamente também por quê, aí que tá, né, lembrando aqui, eu era bem nova na época de capoeira, então não era o meu lugar também estar ali segurando a roda, né, a gente pegava o berimbau e tal, na rodinha do treino, mas naquela roda de cesta, aquela coisa quando vem a galera, já era mais homem, e vi coisas, com certeza, de machismo, assim, né, de situações que realmente houve discriminação lá por causa da menina feminina, enfim, né, não vou aqui trazer o fato, mas quero dizer que vi bastante coisa, porque é isso, a gente é mulher e a gente realmente vive, infelizmente, situações e tal. Mas, grosso modo, eu vejo que hoje, assim, tem muita coisa a se melhorar, a gente continua vendo, né, situações, enfim, reflexos dessa sociedade que a gente vem em transformação. Mas eu dizer que a capoeira hoje aqui, pelo menos
do movimento que a gente frequenta, né? Porque Florianópolis tem muita capoeira, tem muita roda, tem muita gente. Então, eu não posso falar pela cidade, enfim, ou mesmo pelos outros lugares, não só de Floripa que eu conheço, mas que o movimento que a gente frequenta aqui, eu tenho visto muita mulherada bem ativa, assim, participando, sabe, muito mais do que era lá atrás, que eu quero dizer. Então, a gente já vê essa mudança e feliz com isso, né? Começou a vir mestras também dar oficina pra gente. Antes, quando tinha evento, assim, era só mestre, né? E é muito legal, porque a mestra Rosa, por exemplo, é alguém que sempre faz esse chamado, né? E às vezes o pessoal até não gosta, tal, mas é por causa dessa insistência, às vezes, que começa o pessoal a abrir também, né? E pensar, não, tem também mestras que realmente tem esse legado, né? Tem esse fundamento, né? Mestre de capoeira que tem vertente, né? Enfim, raiz, com fundamento e que tem para passar, não é porque são mulheres também, só que tem que estar nesse destaque, né? Mas eu percebi, assim, que as mestras que vieram para cá trouxeram bastante fundamento para a gente, foi bem bacana, assim, né? E é isso, tem que estar em constante transformação, mas assim, né, a questão da capoeira que eu vejo é que é preciso entender a questão do fundamento, né, dela ser uma cultura, né, uma cultura que ela é luta, ela é esporte, ela é, né, vadiagem, dança, brincadeira, festa ali, a gente encontra os amigos na roda, tal, tem esse aspecto luta, mas acima de toda essa questão cultural que eu vejo, às vezes, talvez seja difícil para a mulher, né, tirando a questão até de engravidar, e daí o parceiro não ser tão parceiro, e às vezes o fato já de gerar o filho já fica mais difícil até do desenvolvimento físico, né, a mulher, é mais difícil da mulher manter o mesmo desempenho físico do homem quando ela é mãe, quando não é tão difícil, mas ainda assim a mulher nunca vai se comparar com um homem fisicamente, né, assim, né, se você pega uma luta, né, as categorias que é luta, fight lá no ringue, tipo, não vai a mulher tretar com um homem, né, então nesse sentido que eu acho que a capoeira, às vezes a gente vê umas coisas acontecendo, nesse sentido da opressão, de talvez alguns homens, né, graças a Deus, os caras aí que eu tenho jogado, sempre respeito, não todos, claro, mas enfim, muito respeito, assim, nesse sentido do jogo da capoeira, de você ganhar no jogo, na inteligência, mas se for para partir para soltar o pé, é claro que a gente vai perder, né? Então, às vezes a gente vê umas coisas assim de certas pessoas não aceitarem a mulher ganhar e aí partir para uma agressividade, né? Vi uma roda ou outra que aconteceu, e então, que às vezes pode ser um motivo também. Mas eu concordo que, às vezes, de modo geral, como o mestre falou ali, às vezes, talvez, essa cobrança, né, talvez a gente ser comparada com o homem, estou pensando assim aleatoriamente, né, porque realmente, se o critério para chegar numa mestria, ele passar por essa igualdade de físico, talvez a gente nunca consiga se igualar, né? Por isso que fala assim, equidade, não igualdade, né? Agora, o compromisso, eu concordo que tem que ter o compromisso, tem que treinar, tem que estar, né, em dia né, para poder chegar naquele lugar e ocupar aquele lugar com propriedade, porque esse é um conhecimento que ele não vem de hoje, né? Então, é uma responsabilidade gigantesca eu estar ali naquela roda, cantar, tocar, participar, atuar, então há uma responsabilidade da gente também manter essa qualidade dessa capoeira, né? Então, eu vejo, às vezes, as mulheres também, colegas assim, reclamando que não tem lugar, mas, às vezes, também não... Como é que eu posso dizer, né? Não dedica-se tanto a ponto, né? De, talvez, né? Conquistar esse espaço, né? Porque existem pessoas e pessoas, graças a Deus, as coisas estão mudando, né? E sempre vai ter aqueles que a gente vai cruzar e que não importa o que você faça, o cara vai te diminuir, porque é o que reproduz esse machismo estrutural, mas quero dizer que há uma abertura, né, e a gente, né, como é que eu posso dizer, valorizar isso também, né, nesse momento, né, valorizar essa unidade, porque a gente precisa do homem para a gente mudar a sociedade, né? Não é só, nós não podemos se separar, segregar, entende o que eu digo? Então, a unidade, ela tem que ser, como o mestre falou, a unidade na diversidade, para mim,
é sobre isso, não é sobre ser todo mundo igual e tudo servir, não, quando a gente fala em complexidade, a gente vai entender justamente as individualidades, né, a gente vai para a minoria, a gente vai para o identitarismo, só que se ficar no identitarismo, a gente vai ficar só brigando, vou dizer, porque o homem não respeita a mulher, o homem não dá o berimbau para a mulher, não sei o que, a gente vai ficar tretando, né, enquanto que a ideia é transformar e ver, né, não é o homem que é o meu inimigo, alguns sim, mas não todos, né, às vezes as mulheres vão ter uma atitude também machista, porque a gente também é parte da sociedade, a gente também aprendeu e reproduz, né, então essa complexidade do diálogo para transformar na unidade, para não ficar num movimento de conflito pelo conflito, né, que vira discurso e discurso, a gente tem que ter o diálogo perpassa pela escuta, né, então, às vezes, nesse sentido, eu queria colocar. E bem rapidinho, outra coisa que eu ia dizer, que sempre é algo que, na verdade, me chama mais a atenção do que essa bandeira, né, que às vezes a gente sempre vem, né, você é mulher na capoeira tal, e aí quer que você tenha uma fala sobre isso, né, e claro, a gente é sujeito, tem a fala, né, e poderia ser uma fala até melhor, né, se eu for estruturar ela e tal, não é o momento para isso. Mas o que sempre me atraiu mais na capoeira é esse caráter desse conhecimento que é tão antigo, né, e esse é passado na oralidade, como você falou ali, não precisa universidade, né, a gente vem recebendo esse conhecimento do mestre. Onde que você aprendeu? Eu aprendi com o meu mestre. Aprendeu com quem? Com o mestre dele. E sendo uma atividade que a gente não pode esquecer que ela foi crime, né? Ela foi crime. Olha a importância da capoeira, né? Estava lá no Código Penal, né? Pela grandiosidade da capoeira, num sentido de contracultura, né? A essa sociedade dominante que oprime e tal, e que é a sociedade patriarcal, machista, que a gente chama, né, que o problema com a mulher é um dos reflexos, né, então as chamadas minorias, que nem são minorias, mas enfim, e esse caráter de resistir desde lá de trás de várias formas, né, tanto é que os capoeiristas eram presos, né, então assim, para a gente estar aqui hoje, essa galera teve que fazer uma atividade ilícita, né, era uma repressão, há um modo de vida, um direito de existir, né, uma cultura que vem, obviamente, aí, comentar aqui pelo fato de ser uma cultura afro, né, pelo fato da gente vir dessa herança, desse colonialismo escravagista aí que escravizou o povo negro, enfim, essa história que, quando é feita a abolição, um ano depois, aí, na República, é proibida a capoeira, né? É um projeto de embranquecimento do país, toda essa coisa. E aí a gente tem a capoeira no Brasil inteiro, né? A gente tem a capoeira no Brasil inteiro dessa forma, capoeiragem, assim, antiga, né? E é principalmente ali na Bahia, um pouco do Rio, tá? Não, né? Mas é principalmente na Bahia que vai nascer esse novo movimento, vamos assim dizer, mais cultural, de resistência também, de uma forma de resistir, porque já tem estudos que mostram isso objetivamente, assim, na época que ainda era crime, né, começou já esse movimento social cultural e muda, vamos dizer, o estigma da capoeira, ela passa a ser, não é assim, românticozinho, assim, tão simples, né, todo um processo complexo, mas vamos dizer que hoje tem essa coisa, capoeira, arte, cultura, todo mundo adora capoeira, né, mas não foi sempre assim, até hoje ainda não é, né, a gente que dá aula sabe, muita gente ainda tem preconceito, pessoal de religião, tal, mas quero dizer que de modo geral, né, mas esse aspecto de resistência, ele é um aspecto que ele está presente até hoje, e como exemplo eu vou dar o próprio reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural, como patrimônio de resistência, né? Ele se deu a partir do movimento social, não foi o Estado que foi lá e decretou que a capoeira é patrimônio. O movimento social dos capoeiristas, que é esse movimento de resistência que vem, né, se organizando e que reivindicou isso, inclusive, na época, contra o movimento do CONFEF e CREF, que queria que os capoeiristas tivessem graduação em educação física, né? Então, é todo esse movimento que se deu e que deu consequência a capoeira enquanto patrimônio cultural, né? Então, acho que essa coisa do resistir é nesse sentido, né? Por isso a mestra também, quando traz a coisa da mulher, é importante para a gente quebrar os paradigmas e entender a raiz da capoeira, né? Ela vem de um lugar de injustiça.
Então, acho que para a gente resistir, hoje a gente tem que resistir contra a injustiça, ela vem de opressão. Então, a gente tem que resistir contra a opressão, sabe? Não reproduzir isso hoje na nossa capoeira, repressão e coisas que, na verdade, né, não fazem crescer, né? E eu não estou falando aqui do jogo, da inteligência, não. Estou falando de covardia, de repressão, coisa que a gente ainda vê no mundo da capoeira e que é humano, né? Também é isso, a capoeira, ela traz esse humano e faz parte do conflito e tal. Eu acho que o que a gente tem que prezar é para que esses valores que ela traz, que são tão antigos e são tão contrários à cultura predominante que a gente tem, né, da pirâmide, do ser o campeão, nananã, que isso não venha para a capoeira, que a capoeira ensine a cooperação, que a capoeira ensine a circularidade, a capoeira ensine isso. E a gente tem isso na capoeira naturalmente, que ela traz na sua subjetividade, mas como a gente vem de uma sociedade já mais quadrada ali e tal, daquela coisa do individualismo, na sociedade individualista, às vezes a gente bota isso na capoeira, né? Então, acho que a minha fala tem muito nesse sentido, a gente tentar buscar na capoeira da gente plantar o que a gente quer para o mundo, né? Bem aquela coisa do Gandhi ali, ser o exemplo, como é que é? Você quer ser para o mundo, né? Bueno, acho que é isso, gente. Falei demais até, né? Capoeira é para contribuir. E obrigada aí mais uma vez, né? O mestre Gringo teve que dar uma saída, foi hoje aqui no banheiro. Mestre Pop. Você ergueu a mão, né? Eu tenho que. Obrigado aí, eu tenho que dar aula, estou com os alunos lá, e o aluno está puxando aula ali, e vou falar muito rapidamente aqui. Eu acho que é importante refletir que nós somos parte da história das pessoas, né? A gente não é a história da pessoa, cada um tem sua própria história e você participa. Às vezes, efetivamente, às vezes não, as pessoas passam por nós e nós passamos pelas pessoas. São os alunos, né? Quantos alunos passam por nós, quantos se vão e quantos ficam, né? Às vezes ficam menos do que os que passam. Então, acho que nessa passagem, tem passagens boas, ruins, enfim, nessa contradição e também nessa complexidade que somos nós humanos, né? Então, a gente aprende ensinando, a gente ensina aprendendo. Essa troca permanente de compartilhamento de saber, e só o tempo vai nos amadurecer para que a gente reconheça erros, né, reconheça falhas, acertos, né, nesse processo da nossa história. Então, eu tenho 72 anos, já mais de 50 anos na capoeira, 54 anos na capoeira, vi muitas coisas, fiz muitas coisas, errei muito, e hoje eu procuro acertar mais do que errar, né? Quer dizer, dar cada passo comedido, falar quando necessário, e, enfim, né, é isso que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu queria aqui agradecer esse espaço de oportunidade, viu, Gringo? A presença de todos os seus convidados, dos mestres de fora, que vieram aqui dar teu testemunho, falar, mestre Cafuné, que há muito tempo eu não vejo, e, enfim, todos os mestres, né, que estão aqui, mestra Rosa, mestre Pinocchio, todo mundo de casa, a Serena, e você, Gringo, tá? Pela essa iniciativa bem bacana de convidar várias pessoas para vir aqui dar um pouco do seu depoimento, falar um pouquinho da sua história, das suas experiências, né? Assim como cada um de nós. Então, quero agradecer e vou ter que sair, viu, Gringo? Eu, infelizmente, tenho que dar atenção ali. Tá? Só sendo bem breve, mestre. Agradecer a sua presença, meu mentor, né? Meu mentor me iniciou na capoeira, meu pai na rua. Agradecer a todos e dizer que a nossa live era de 1 hora, mas já extrapolou bastante, graças a Deus. E a ideia do Papoeira não era só restrito a Lages, a história da capoeira em Lages, Santa Catarina, mas também abranger a capoeira do Brasil, que é tão importante, né, a sua trajetória, de todos que aqui estão presentes. Agradecer a presença de todos, a fala de todos. E a Ana já deve estar vendo ali que nós já passamos bastante, que a Ana é da Gaveta Criativa, daí nós estamos fazendo essa live através, né, do incentivo que a gente recebeu, do apoio cultural. Eu estou virando de lado aqui, porque eu tenho que pegar a cola aqui, tá? Vou pegar a cola, que essa parte então tá. Parabenizar também a sua equipe aí, tá, Gringo? O pessoal que te deu apoio,
né, pessoal, essa parte técnica, a parte logística também, para que essa live saísse, né? Também fazer jus a essa premiação, que é muito importante aí para que a gente possa estar realizando os nossos projetos aí. Então, quero deixar meu abraço fraterno a todos e a todas, e meu agradecimento em especial a você, tá, gringo? Muito obrigado. Obrigado. Salve, axé. Então, pessoal, rapidinho, cola aqui. Proposta cultural realizada com recursos do governo do Estado de Santa Catarina pela Fundação Catarinense de Cultura, por meio do Prêmio Elizabeth Ander de Estímulo à Cultura. Então, agradecer a equipe, a Gabi, a Manuela, agradecer a Ana, agradecer a todos, né? Muito obrigado. Fabrício, queria agradecer, que já passou até do horário, do acordo nosso lá, mas ele, como capoeirista, se manteve firme aqui, guerreiro. Então, agradecer a todos, pedir desculpa também para a minha equipe, que extrapolou no horário, aí eles vão editar e vão pegar os momentos melhores, né? Ana, obrigado pelo teu carinho, pela tua compreensão, a Gabi, a Manuela, todas da equipe aí, da Gaveta Criativa, né? E Mestre, fica à vontade. só a título de informação, antes de a gente encerrar, nós colocamos fixado aqui nas mensagens o formulário para quem não se inscreveu, porque ele vai ser através dele que a gente vai fazer o certificado. Mas eu queria dizer para o senhor que essa conversa ela está muito gostosa, por nós, a gente fica aqui mais um pouco, até tem uma contribuição para fazer em relação a essa questão que a mestra Rosa colocou, mas eu digo que a gente pode seguir, claro, o Fabrício, o intérprete de Libras, se quiser encerrar, pode encerrar por agora, mas por mim a gente continua na conversa, porque adorei essa provocação da mestra Rosa e acho que está sendo muito produtiva essa conversa. Não, pode falar aí, fica à vontade, por favor, Ana, fale aí, dá teu depoimento aí, e eu já, novamente, eu fico honrado, feliz, né? Nessa trajetória que a gente teve juntos agora aí do Papoeira, né? Que Papoeira é isso que aconteceu, essa é a realidade do Papoeira, isso é Papoeira, é a contação de história, é a interação, isso é a oralidade da capoeira que mantém a capoeira viva e rica até hoje, né? Cada um podendo dar sua opinião, com liberdade e tal, isso é Papoeira. E levanto para a criança, a Serena falou, Serena, você pegou um ponto que eu usei, já passa a palavra, Ana. Eu falei muito do decreto-lei 8.447, que era da proibição da capoeira nas escolas, e a criança que respondia, quem foi o presidente que tirou a capoeira do Código Penal, ganhava uma camiseta do Papoeira igual a minha. Então, eu coloquei essa parte também, eu coloquei do Papoeira nas escolas, né? Aí, é um gaúcho que foi presidente em 2 momentos, e eu peguei crianças da 1ª à 9ª série, então eu ficava mastigando, até que um chegava lá, Getúlio Vargas, e o movimento populista Getúlio Vargas, né, no 2º mandato dele, então eu fiz essa interação, contando a história da capoeira para as crianças nas escolas. Ana, a palavra é sua, por favor. Obrigada, mestre. Primeiramente, já iniciar agradecendo o senhor, né, por ter nos convidado e confiado a nós a produção desse projeto. Queria dizer a todos que tive a experiência de ir na primeira edição em Lages do Projeto Papoeira. Nós somos aqui de Criciúma, né? A Gaveta é formada por mim, pela Misha, Manu e Gabi, que está aqui. E nós fizemos essa viagem, né, de mulheres indo em busca dessa economia criativa que a Papoeira também faz circular. E para mim foi uma surpresa muito imensa, porque o mestre, para mim, ele é uma entidade. Eu vejo, quando eu vi ele chegando para iniciar o projeto, é uma entidade chegando, né? Nós temos o mestre aqui em Santa Catarina e acredito que ele seja um patrimônio, né, do nosso estado, a pessoa mestre gringo. E, enfim, falando sobre a questão da Rosa, né, e aliando também essa questão de sermos uma produtora de mulheres, e mulheres na economia criativa, na produção cultural, é um mercado muito difícil para nós, né, em todas as áreas, até mesmo na área geral da cultura. Sou do teatro, e percebo também no teatro muitos homens à frente, né, sendo referenciado, enquanto as mulheres estão sempre ali enquanto suporte e amparo. E provavelmente acredito que nessa live, todos os homens que estão aqui têm um amparo, de alguma forma, de alguma mulher em suas vidas, né? Assim como o mestre também. Então, nesse caminho da produção, a gente tem um chamariz da capoeira, nós também produzimos aqui
o Diego, que também é da capoeira Beribazu, e o Felipe também, que é da capoeira Beribazu, a gente também produz aqui, e eu percebo, assim, a figura da mulher atrás, enquanto amparo. Ambos têm mulheres e têm família, e essas mulheres estão em todas as rodas participando, mas sempre nesse lugar da produção, né? Que também é um caminho importante, mas é um caminho que, dentro de um lugar de protagonismo, a mulher, ela é, de certa forma, invibilizada ou não referenciada. Então, faço essa fala aqui num olhar, assim, de quem percebe muito as mulheres por trás, inclusive na elaboração do projeto, né, como esse projeto é para o Anderle, a gente já fez outros projetos para o Anderle de capoeira também. Uma dificuldade que eu percebo é o portfólio dessas mulheres, né, como elas contam suas trajetórias, mesmo estando todo esse tempo acompanhando a trajetória, né, da figura que está à frente. E aí a gente tem todo também esse trabalho, né, de conversar com essas mulheres e fazer com que elas se sintam protagonistas dessa história, né, porque sempre se colocam, não, eu sempre estive junto, mas tu tem registros? Não, não tem, porque geralmente é a mulher que está por trás fazendo o registro, né, enquanto suporte e amparo desse movimento. Então, é importante a gente levantar esses debates, né, porque não deixa de ser um silenciamento já enraizado no patriarcado, né, que é o que a gente tanto luta contra. Então, essa é a minha fala, agradecer mais uma vez, mestre, pela oportunidade de ter trabalhado com o senhor, para a gente foi uma oportunidade maravilhosa, foi uma experiência de muito aprendizado, de falas, de posicionamento, de filosofia de vida, eu diria, né, que é a capoeira. Muito obrigada, mestre. Aí eu agradeço muito você, Ana, né? Ela tem um nome ali que está escrito ali, que eu não consigo ver, que é alemão, que é resistência, né? É o meu nome artístico, é norueguês, é Freiheit, significa liberdade. Liberdade, eu tinha pesquisado, esqueci. Então, agradecer a Paola, por isso o convite à Paola, né? Nossa querida Serena, nossa querida mestra Rosa. Eu sempre apoiei a mulher na capoeira, né? E teve a felicidade de estar com a Rosa em tantos anos. Quero agradecer mestre Pinóquio, meu irmão, meu mano, né? O Pinóquio aí, das antigas da capoeira, no tempo do abrigo, lá do orfanato. Agradecer todos os mestres de fora que participaram, mestre Cafuné, mestre Sapo, todos os mestres que estão na live aí. Cascavel, obrigado aí pela presença, né? E dizer que para mim é uma honra muito grande estar na presença de todos, né? Me sinto, assim, premiado de estar na presença de todos, e Papoeira é isso, né? A gente contou a nossa história da capoeira de Santa Catarina, navegamos pela história do Brasil, cumprimos com a nossa missão dentro do projeto Papoeira, né? E agora vamos para o próximo, que seria Ginga Criança, a Capoeira na Escola, que é uma próxima edição, que a gente vai fazer uma nova parceria aí com a Gaveta Criativa, com mulheres maravilhosas, competentes, capazes. Confiei e não me arrependi de confiar em vocês, no trabalho, na habilidade, na competência de vocês. Não estou jogando confete, só estou sendo verdadeiro. Então, gente, quem quiser dar as considerações finais aí, fique à vontade. Estamos juntos, Ana, estamos juntos, Gabi. Todo mundo que está presente aí, muito obrigado. Por favor, quem está falando? O mestre Cascavel, só queria uma orientação aqui com relação àquele link que diz que é para fazer a inscrição do certificado, que eu não entendi mais ou menos como é que se faz, mestre. A Ana pode explicar, ela sabe melhor do que eu. Ela é minha produtora geral, é super competente. E a Gabi também, a Gabi não é fraca. O texto, eu digitei alguma coisa, mandei alguma coisa digital, mas a transformação que essa mulher deu no meu texto, eu fiquei assim de boca aberta. Eu falo mais ou menos, mas eu queria escrever bem como ela escreve. A Serena é outra que é uma rainha na escrita. A Serena parece que ela está lendo o livro dela, parece que ela está conversando pessoalmente contigo. Assim, é uma forma hermenêutica do texto, assim, que você viaja com o texto dela. E a Gabi é assim. Então, fiquem à vontade com as considerações finais. Muito obrigado. E estamos juntos aí, sempre que a união nos traz a força, sempre, né? A graça do racional superior de Deus, da Mãe Natureza. Fica aí, dá uma explicada lá. Gabi, você pode também já explicar ali em relação ao formulário? Perfeito, pessoal. Eu coloquei esse link do formulário ali nas mensagens para quem conseguir acessar.
caso não eu possa enviar depois. A ideia é que a gente faça um certificado de participação. Ele é um preenchimento simples, vai solicitar nome, algumas informações, apenas para a gente emitir depois esse certificado que será enviado para vocês via PDF, de forma digital. E antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar quem ainda está aqui conosco para abrir as câmeras para a gente bater uma foto. Por favor, pessoal, abra as câmeras aí, eu quero ver o rostinho de todo mundo aí. E dá o X. Fabrício, gratidão, Fabrício, gratidão. Nosso grande evangelista, agora a gente Scan, né? Nos prestigiando aqui com a sua tradução. Obrigado, mestre. Obrigado a todos. Aí temos mais mulheres na sala, que coisa linda, agora que eu vi ela. Né? Então, Manuela e todo o pessoal que está aí, gratidão, gratidão. Que a Mãe Natureza relacional que é Deus, né? Que eu sou estudante cultural do livro Sem Canto, mas respeito a tudo e a todas as seitas, doutrinas e religião. Obrigado, e fica aí para a Gabi fazer a parte, dar os toques e o pessoal fazer as considerações. Está aberto aí. Gabi, está contigo. Passei o birimbau para ti. Perfeito, mestra Rosa, vamos abrir as câmeras aí, Fernando, Maristela, Kelly. Rosa, eu quero ver você, mulher. Vamos ver se aparece aí o pessoal para a gente bater uma foto. Rosa, abre a câmera, Rosa. Grande mestra Rosa, é você.